Bom, e chegamos aqui agora na segunda parte do nosso vídeo do Toad, onde nós vamos fazer, vou dar até duas opções de fundo para você no desenho, tá? Então veja esse vídeo completo que tem muita dica boa. E não esquece, se você chegou aqui agora, a primeira parte que eu ensino a desenhar completão tá no primeiro comentário fixado, tá? Você pode ir lá no comentário e fazer o seu desenho e vir aqui colorir. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá agora para o nosso tutorial. Olá amigo desenhista, se você sentir dificuldade em desenhar e quer passar disso para isso de uma forma bem didática e rápida de se aprender, chegou o meu mais novo método de desenho. Aqui você vai aprender tudo do zero e aprimorar cada vez mais, podendo chegar a fazer desenhos como estes que você está vendo, além de criar seus próprios personagens. Clica no link da descrição e saiba mais. E vamos lá, moçada, começar aqui agora a super coloração do Toad, né? E nós já vamos começar por essas faíscas dele, tá? Eu vou usar o laranja e eu vou fazer o seguinte, vão ser duas tonalidades que eu vou usar aqui, certo? Vai ser um laranja e um vermelho, tá? Com laranja, sobre toda a base de baixo, eu vou fazer um efeito. Eu vou começar forte e à medida que eu vou subindo o destaque, eu vou dando leveza. Assim vai ficar como se fosse um degradê, tá? Então olha só, na parte de baixo dessas faíscas vão ficar laranjinha e na parte de cima vai ficar bem clarinho, tá? Assim eu posso vir com o vermelho depois e a parte de cima eu faço ao contrário. Eu começo forte lá na base de cima e vou misturando até fazer uma parte de degradê e mistura com esse laranja. E esse é o efeito final das faíscas que vai ficar com um destaque super bacana e diferenciado, né, cara? Então vamos para o próximo passo aqui do desenho. Bom, vamos fazer o fundo, né? Para fazer o fundo, eu tenho dois detalhes aqui para você, tá? Primeiro, eu vou fazer como se fosse algumas manchas. Tô usando aqui o azul cobalto, tá? Eu vou fazer manchas por ele, certo? Aqui é um destaque super bacana para fazer um fundo e eu vou dar duas opções de fundo aqui para você, usando esse mesmo detalhe, beleza? Então, olha só, eu vou fazer essas manchas seguindo até a metade do desenho, tá? Na outra metade eu vou usar um violeta, tá? E no outro caso aqui, no violeta, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou desenhar mais outras manchas bem parecidas, né? Bem estilo mesmo a primeira que eu desenhei. E por que eu fiz duas tonalidades diferentes? Primeiro que vai deixar um destaque diferenciado no desenho e vai ficar bacana. Então olha só, a primeira dica é, se você quer um fundo, desenha nesse estilo aqui. Você pode deixar ele assim ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, que voltando com o azul cobalto, né, eu vou fazer como se fosse manchas ao redor, né, de todas essas manchas, tá? Então só que no caso aqui é como se a gente tivesse agora borrando essas manchas, tá? E não deixando ela em 2D, que é tipo essa parte mais chapada, né? Então a gente vai borrar elas, ó. E para fazer esse efeito borrado nelas aqui, você vai começar da base da mancha e à medida que você vai se afastando dela, você vai dando leveza no lápis. E assim ela vai gerando esse efeito borrado. Isso eu vou fazer do outro lado também, né? Dos dois lados. Eu volto com o violeta e vou fazer também o estilo borrado no outro lado, tá? Então você pode escolher se faz nesse estilo borrado ou se você deixa do outro estilo, só desenha e preenche, tá? É duas ideias de fundo aí para vocês, certo? Então é só você pegar a que você quer. Bom, agora que eu já fiz todos esses efeitos, eu vou vir com um azul. No caso eu vou usar o azul claro e eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar e fazer um preenchimento completo aqui nessas partes que ficaram em branco, tá vendo? Aí eu vou misturando essas manchas, tá? Eu começo do lado violeta e depois vou para o lado azul. Então aqui o efeito de fundo vai ficar como se fosse um grande fundo desfocado, né? Vai dar um efeito de desfoque no fundo e vai ficar com um detalhe super bacana. Mas aí você escolhe também, tá? Se você quiser deixar daquele jeito chapado e fazer também com fundo azul, vai ficar da sua escolha, tá? Aqui eu tô só dando algumas ideias de desenho de fundo para você. Bom, aqui agora nós podemos partir para o personagem, né? E vamos começar com a base da pele do Toad. Para fazer a pele do Toad, veja só, no início eu já percebi que lá entre as pernas do Toad eu esqueci de fazer um preenchimento. Mas depois eu faço esse preenchimento, tá? Eu vou usar aqui um canela para poder fazer o sombreamento do personagem, tá? Então esse canela vai ficar super bacana porque a pele dele é clara também e o canela vai ajudar demais. Então eu simplesmente vou desenhando a sombra e vou fazendo o preenchimento. E foi nessa hora que eu percebi que faltava fazer o preenchimento ali entre as pernas dele. Então venho com o azul, no caso aqui eu vou usar aquele azul cobalto mesmo
e fazer o preenchimento. Ali já vai ficar bacana, não precisa fazer efeito nenhum. Então, voltando para a base da pele, agora eu venho com areia e vou fazer o preenchimento completo, né? Vou passar por cima do canela e também vou fazer o preenchimento completo do restante da pele. Se você não tem o canela e nem o areia, você pode fazer com o marrom, passando o marrom de leve para a sombra, e também o rosa claro, passando ele de leve. Assim o personagem também vai ficar com a pele um pouco clara, tá? Então você escolhe aí como faz. Aqui na parte da calça dele eu vou usar um cinza escuro que vai ser o sombreamento de toda a base da calça, tá? Então vou usar o mesmo aspecto. Eu sempre costumo desenhar a sombra e fazer o preenchimento depois. Assim fica com um destaque super bacana. Em sequência eu venho com o cinza, aqui no caso é um cinza normal mesmo, tá? E aí eu vou fazer o preenchimento completo agora da calça, sem forçar esse cinza, porque eu quero que a calça fique com um aspecto um pouco mais claro, tá? E assim vai deixar um desenho muito mais legal. Bom, mas como eu não forcei esse cinza, ele ficou com muito aspecto de pontinhos brancos. Para a parte da lâmina eu vou usar um cinza azulado e vou fazer uns efeitos aqui sobre toda essa base da lâmina dele, né? E também um pouco sobre a parte da adaga, tá? Na parte da divisa da lâmina, ali na parte da mão, e também lá embaixo na partezinha final da adaga, certo? Sequência eu venho com o preto. Eu vou fazer o seguinte, o preto vai ter alguns efeitos aqui na base da adaga, embora ela seja vermelha eu vou deixar ela bem escurecida, tá? Então eu vou colocar esses efeitozinhos aí, como vocês podem ver, e também vou aproveitar fazer um efeito na faixa aqui do Toad. Vai ter a parte do cabelo dele que é preto também, então a gente já pode cobrir todo de preto. E aproveitando que a gente já está trabalhando com lápis de cor preto, vamos fazer todo o sombreamento da camisa do Toad. A camisa do Toad ela é preta, mas eu vou usar um cinza escuro para poder fazer o preenchimento. E para isso eu vou precisar fazer o sombreamento antes, que no caso é usar o próprio lápis de cor preto para poder fazer esse sombreamento. Seguindo aquele passo que eu tenho que desenhar, né, o sombreamento, e depois eu faço o preenchimento. Agora eu volto com o cinza escuro, veja só como vai ficar. Realmente vai ficar parecendo que a camisa dele é toda preta, só que ela está recebendo iluminação, né? E aí ela fica com esse aspecto cinza escuro. Assim vai deixar o desenho mais estilo anime, né? Vai ficar muito massa e vai ficar bem bacana no resultado final do desenho. Agora vamos cobrir aqui, vamos pintar essa minhoca dele aqui, né? E para fazer esse desenho da minhoca, a gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos vir com um lápis de cor preto primeiro e levemente nós vamos desenhar sombras por ele, tá? Então vou escolher algumas bases aqui por esse desenho e vou fazer algumas sombras, sem forçar muito o preto. Veja que ele vai ficar até um pouco cinzento, né? Como se fosse um cinza bem escurecido. Não estou forçando de jeito nenhum. Eu só quero demarcar as sombras mesmo com esse lápis de cor, tá? Em seguida, eu venho aqui agora com o vinho e eu vou fazer o seguinte, cara. Nós vamos fazer um preenchimento. Na parte da sombra você pode forçar e na parte do corpo não precisa forçar tanto o preenchimento. Assim ele vai ficar com um aspecto muito parecido com o desenho do anime, né? E vai ficar legal. E por não ter forçado, ele vai ficar com essas partezinhas brancas, né? Com esses efeitos brancos, essas partículas brancas que ficam no desenho. Mas aí em seguida a gente vai vir com lápis de cor branco e também vai resolver esse problema, né? Passando por cima, e aí vai gerar como se fosse uma textura no desenho, tá? Vai ficar muito bacana e vai ficar até parecido mesmo com a textura do desenho no anime, né? E aí a gente já tem um resultado totalmente diferente no desenho dessa minhoca aí enrolando o Toad, né? Aqui agora eu venho com o cinza escuro novamente e vou fazer o preenchimento aqui nessa base da calça dele, né? No caso, essa faixa da calça, que eu tinha feito somente o sombreamento e esqueci de fazer o preenchimento, vou usar o cinza escuro. E também na adaga dele, eu venho com vermelho escuro e vou fazer o preenchimento da adaga, né? No caso, no cabo da adaga, tá? E assim o nosso desenho tá quase concluído, cara. Bom, para essa parte da minhoca, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma caneta Posca, vou fazer um efeito aqui nos olhos, né, para deixar o olho um pouquinho mais brancos, tá? E vou fazer vários efeitos aqui sobre o desenho, né, sobre o personagem também, tá? Então veja só, essa canetinha Posca ela vai servir demais para finalizar o desenho, né, deixar uma finalização mais bacana e uns efeitos muito mais legais. Inclusive eu vou fazer efeitos sobre a roupa do Toad, a pele dele, né, o cabelo também, vou colocar alguns efeitos de brilho no final e assim vai ficar bacana demais.
E não esquece, cara, se você quer aprender muito mais sobre desenho, sobre coloração comigo, se inscreve no meu curso online que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Você vai aprender a desenhar de uma forma incrível com todas as minhas técnicas que fazem eu ser esse professor para você aqui no YouTube, né? Que fazem eu fazer esses desenhos nesse nível, cara. Então você vai poder desenhar nesse nível e, claro, né, até melhor com as técnicas que eu ensino. Primeiro link na descrição ou no comentário fixado e me dá essa chance aí. E é isso aí, ó, nosso desenho tá pronto, eu espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo.